Havia um homem que era muito ingênuo, que acreditava que todos os seus amigos e familiares eram boas pessoas. Ele sempre os tratava com gentileza e respeito, sem desconfiar de nada. Ele não percebia que muitos deles falavam mal dele pelas costas, criticando sua aparência, sua profissão, sua vida amorosa e até sua fé. Um dia, um homem idoso que morava na mesma rua que ele e que via tudo de longe, resolveu alertá-lo sobre a falsidade das pessoas que ele considerava próximas. Ele se aproximou dele e disse: "Meu filho, eu preciso te contar uma coisa. Você sabe que eu te conheço há muito tempo e que eu sempre te admirei pela sua bondade e honestidade. Mas eu também sei que muitos dos seus amigos e familiares não são como você. Eles falam mal de você pelas costas e te usam para se aproveitar de você. Eles não te respeitam nem te amam de verdade." O homem ficou chocado com as palavras do idoso. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele pensou que o idoso estava mentindo ou que estava confundindo as coisas. Então ele disse: "Não, isso não pode ser verdade. Todos os meus amigos e familiares são boas pessoas. Eles sempre me apoiaram, me elogiaram, me ajudaram. Eles são honestos e sinceros comigo. Eu confio neles e eles confiam em mim." O idoso suspirou e disse: "Você é muito inocente, meu filho. Você não vê a realidade como ela é. Você só vê o que eles querem que você veja. Mas eu tenho provas do que eu estou dizendo. Se você quiser, eu posso te mostrar." O homem ficou curioso e intrigado. Ele quis saber quais eram as provas do idoso. E ele disse: "Tudo bem, me mostre as suas provas, mas eu duvido que elas sejam verdadeiras." O idoso então levou o homem até a sua casa, onde ele tinha gravado várias conversas dos amigos e familiares do homem falando mal dele. Ele colocou as gravações para o homem ouvir e apontou quem eram as vozes. O homem ficou horrorizado com o que ouviu. Ele reconheceu as vozes de seus amigos e familiares, dizendo coisas horríveis sobre ele. Ele ouviu um parente dizer que ele era um fracassado, que nunca ia conseguir uma namorada decente. Ele ouviu um familiar dizer que ele era um idiota, que só sabia gastar dinheiro com bobagens. Ele ouviu um amigo dizer que ele era um chato, que só servia para emprestar dinheiro e favores. O homem sentiu uma dor imensa no peito. Ele sentiu como se tivesse sido traído por todas as pessoas que ele mais amava. Ele não sabia o que fazer, nem o que dizer. Ele olhou para o idoso com lágrimas nos olhos e disse: "Como isso pode acontecer? Como eles podem ser tão falsos comigo? Como eu pude ser tão cego?" O idoso abraçou o homem e disse: "Não chore, meu filho. Você não tem culpa de nada. Você foi vítima da maldade dos outros. Mas agora você sabe a verdade e pode se livrar dessas pessoas tóxicas da sua vida." O homem perguntou ao idoso: "Mas como eu faço isso? Como eu posso me livrar dessas pessoas? E como eu faço para nunca mais ser feito de idiota?" O idoso disse: "Você precisa ser mais esperto, meu filho. Você precisa aprender a discernir quem são as pessoas verdadeiras das pessoas falsas. Você precisa ter mais cuidado com quem você confia e com quem você se relaciona. Você precisa ter mais amor próprio e não deixar que ninguém te humilhe ou te desvalorize." O homem perguntou ao idoso: "E como eu aprendo isso?" E o idoso disse: "Você aprende com a experiência, meu filho. Você aprende com os seus erros e com os seus acertos. Você aprende com a vida." E então o idoso disse: "Mas você também pode aprender com a Bíblia, meu filho. Você sabe que eu sou um homem de fé e que eu leio a Bíblia todos os dias. E eu posso te dizer que a Bíblia tem muitos ensinamentos sobre como lidar com as pessoas e como se proteger das armadilhas do mundo." E o homem disse: "Eu também sou um homem de fé, mas eu confesso que não leio a Bíblia com frequência. Você pode me mostrar alguns desses ensinamentos?" E o idoso respondeu: "Claro, meu filho. Venha comigo. Vamos até a minha sala, onde eu tenho a minha Bíblia. Eu vou te mostrar alguns versículos que podem te ajudar." O idoso e o homem foram até a sala, onde o idoso pegou a sua Bíblia e abriu em um trecho. Ele disse: "Veja, meu filho, o que diz aqui em Provérbios 14, verso 15. O ingênuo dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos." Isso significa que você não deve acreditar em tudo o que as pessoas dizem, mas sim observar o que elas fazem. As palavras podem enganar, mas as ações revelam o caráter. O homem ficou impressionado com a sabedoria do versículo e disse: "É verdade,
Eu fui muito ingênuo em dar crédito a toda palavra. Eu não prestei atenção nos passos dos meus amigos e familiares. Eu não vi que eles me traíam, me exploravam, me desprezavam. E o idoso respondeu: Não se culpe, meu filho. Você foi enganado por pessoas que se aproveitaram da sua bondade. Mas agora você pode aprender a ser mais prudente e a escolher melhor as suas companhias. O idoso então mostrou outro versículo para o homem e disse: Veja, meu filho, o que diz aqui em Salmo 118, verso 8. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Isso significa que você deve colocar a sua confiança em Deus e não nas pessoas. Deus é fiel e nunca te decepciona. As pessoas são falhas e podem te abandonar. O homem sentiu uma paz no coração ao ouvir o versículo e disse: É verdade, eu devo buscar refúgio no Senhor. Ele é o meu amigo verdadeiro, que sempre me ama e me protege. Ele é o meu pai, que sempre me ouve e me orienta. E o idoso compartilhou com o rapaz: Isso mesmo, meu filho. Você tem um relacionamento com Deus, e isso é o mais importante. Você pode falar com Ele em oração e ouvir sua voz na Bíblia. Ele vai te dar força, coragem e sabedoria para enfrentar as dificuldades da vida. Então, o idoso apresentou mais um versículo. Veja, meu filho, o que diz aqui em Mateus 5, verso 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso significa que você deve perdoar as pessoas que te fizeram mal e não guardar rancor ou ódio no coração. Você deve amá-las como Deus as ama e desejar o bem delas. O homem ficou surpreso com o versículo e perguntou: Mas isso é muito difícil. Como posso amar as pessoas que me ofenderam, machucaram e traíram? Como posso orar por elas, se elas não merecem? E o idoso respondeu: Eu sei que é difícil, meu filho, mas é isso que Deus quer de nós. Ele nos ama incondicionalmente, mesmo quando erramos contra Ele. Ele nos perdoa sempre que nos arrependemos e pedimos perdão. Ele quer que façamos o mesmo com nossos semelhantes. O homem agradeceu ao idoso por sua ajuda e ensinamentos, dizendo: Muito obrigado por tudo, meu amigo. Você foi um anjo em minha vida. Você me abriu os olhos para a verdade e me mostrou o caminho da fé. Eu sou Rick Olli, o autor desta história e locutor do canal Homem de Honra. Obrigado por acompanhar esta história até o final. Eu criei com muito carinho para vocês. Se você gostou, por favor, comente o que mais te tocou nesta história. Deixe o seu like, se inscreva no canal Homem de Honra e compartilhe com os seus amigos. Até a próxima e que Deus abençoe todos vocês.